Graças a Deus. Falando em palavra, vamos à palavra de Deus. Nós temos ministrado ao longo de alguns dias o tema Triunfando em Tempos de Crise. Iniciamos essa série de mensagens e Deus tem falado poderosamente aos nossos corações. Triunfando em tempos de crise. Nós já falamos sobre alguns pontos chaves, alguns princípios cruciais que nos fazem permanecer apesar das adversidades. Estamos vivendo esse tempo difícil, pandemia, crise econômica, crise de saúde, etc, etc e etc. Como triunfarmos, como vencermos, como apesar de toda essa situação permanecermos e prevalecermos. Nós temos falado domingo após domingo sobre este assunto e entregamos aqui alguns desses pontos, como, por exemplo, relevância. A primeira chave sobre a qual nós falamos, a segunda que foi capacitação, a terceira chave que é o faça acontecer, comece agora. Você está pronto o suficiente, você é bom o suficiente para começar. E à medida que você tenha começado, mais de Deus virá. Aliás, deixa eu te lembrar sobre como a Bíblia fala a respeito desse assunto. Moisés clamava a Deus: Senhor, atrás vem Faraó, montanhas. Estou aqui com 2 milhões de pessoas, montanhas de um lado e de outro, o que será de nós? O mar vermelho à nossa frente, o que será de nós? Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Por que clamas a mim, Moisés? Espera aí, não sou eu que eu tenho te dito? Nós já não conversamos naquele momento de oração? Tem a hora de orar, tem a hora de agir. Por que clamas a mim? Ordene ao meu povo que marche. Aí Moisés olhou, pensou, mas o mar está fechado. Ordene ao meu povo que marche por sobre o mar e as águas se abrirão. Moisés olhou para o povo e disse: vamos atravessar o mar. Comece a marchar. Ele teve que botar alguém de fé na frente, irmão. É por isso que para começar as coisas a pessoa tem que ter fé, tem que ter ousadia. Se você quer começar alguma coisa, é assim na igreja, é assim na família, é assim em todas as áreas. Você não pode colocar o pessimista. Você não pode colocar aquele que sempre vê o lado ruim das coisas. Moisés, ele vai procurar os que tinham mais fé e coloca na frente, porque está todo mundo olhando e enxergando o mar vermelho. Que detalhe, estava fechado. Repete comigo e diga: o mar estava fechado. Mas isto não impediu o povo de Deus marchar. Agora preste atenção, você pode olhar e ver uma porta fechada, um portão fechado, uma porteira fechada, o mar fechado, o céu aberto. Você pode olhar e ver tudo fechado, mas se Deus deu a ordem para você marchar, seja guiado pela voz de Deus e não pela sua visão natural. Faça, haja, comece. E quando o primeiro deles lá, os que estavam na frente, foram colocar o pé nas águas, o que as águas começaram a fazer? Recuar. Viu? O mar não abriu assim, ó, igual você vê no filme, para o lado, e o povo passou. Antes do mar abrir para o lado, ele recuou. A água começou a recuar, à medida que o povo foi indo, e a água, ó, recuando, como se Deus soprasse, só com uma das suas narinas. E aquela água recuava, à medida que o volume era tanto, que aí já não dava mais para recuar, ela começou a abrir para as laterais. E aí 2 milhões de pessoas passaram. Não só passaram, como diz a Bíblia, passaram a pés enxutos. Eu preciso sempre bater nessa tecla. O milagre foi muito maior do que você imagina. Além de Deus abrir o mar, foi como se ele fizesse uma pavimentação temporária naquele lugar, irmão.
Porque você já foi na praia, no rio, você sabe como é que é. Se você pisar naquela areia, naquela terra molhada, seu pé fica sujo da terra, sujo da areia. Lá não, passaram a pés enxutos. Deus não só fez o mar recuar e se abrir, mas é como se ele colocasse algo, um tapete, uma pavimentação, secasse o leito daquele mar para que o povo atravessasse sem ficar um vestígio de barro ou de lama no pé. Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você imagina. Mas para quem Deus está fazendo? É para quem está crendo. E quem é que está crendo? É quem está marchando, apesar de olhar e ver aquele paredão de água na frente. Ô irmão, 2020 não acabou, hoje ainda é 2 de agosto. Abre o teu coração, levanta a tua mão para adorar a Deus, abre a tua cabeça, coloca o teu pensamento no céu, acredite outra vez, porque aquele que te chamou é fiel. Se você está vivo, se Deus tem te sustentado nessa terra, é porque Ele tem muito para fazer na sua vida e através da sua vida. Você está preparado o suficiente? Então comece, decida fazer, decida começar e faça o melhor que você puder fazer com aquilo que você sabe agora, com aquilo que você tem agora, com aquilo que você pode agora. E quando as coisas melhorarem, você também melhora, você vai fazendo algo melhor ainda, em nome do Senhor Jesus. Nós falamos também sobre um quarto princípio, o poder das decisões. E como isso aqui é forte, porque não adianta trabalhar duro, não adianta trabalhar rápido e não trabalhar certo. Aquele moço que recebeu um talento, diz a Bíblia que ele foi lá e cavou um buraco e enterrou. Ele saiu como todos os outros. Saiu apressadamente, mas ao invés dos outros 2 que tomaram a decisão de negociar com o talento que recebeu, com as moedas que receberam, um recebeu 5, o outro recebeu 2, saíram e foram negociar. O que recebeu 1, ao invés de ir negociar, o que ele fez? Cavou um buraco, escondeu o talento. São as decisões erradas que arruinam projetos. Uma decisão errada na hora de escolher pessoas, uma decisão errada na hora de escolher caminhos, uma decisão errada na hora determinante, eu vou ou não vou, eu faço ou não faço. E a pessoa decide erroneamente, se esquece que decisões definem destino. Irmão, se você tiver que perder alguma coisa, que você não perca, mas se você tiver que perder alguma coisa, que você perca dinheiro, que você perca a casa, que você perca o carro, que você perca os bens materiais, mas para de perder tempo. As pessoas não valorizam o bem mais precioso que Deus nos deu, o tempo. Nossa, esse carro custou caro, seu carro custou tempo. Não, paguei 50 mil no carro. Pare para pensar quanto tempo você precisou trabalhar para pagar os 50 mil no carro. A questão não é dinheiro, porque tem gente que ganha 50 mil reais em menos de 1 minuto dormindo. A questão não é dinheiro, a questão é tempo. Pare de supervalorizar aquilo que é terreno. Quem aqui é da época do cruzeiro? Levante a mão aí. Lembra quando o dinheiro chamava cruzeiro? Quem é da época do cruzeiro? Quase todo mundo aqui, irmão. O que é isso? Mudou para real quando foi? 94 para 95, não foi? 94? Eu peguei aquela, eu lembro do cruzeiro, URV não foi? Foi URV, unidade, não sei o quê, e não sei o quê. Senão, não posso falar demais não, senão o povo vai achar que eu sou muito velho. E aí mudou para real. Né? E antes do cruzeiro era o quê? Cruzado novo? Era? Hã? Antes do cruzeiro? Acho que era cruzados novos. Aí vocês já querem forçar a barra, eu já não sou dessa época. Tem gente aí que é da época do quê? Como é que chama? Réis? Réis? Misericórdia. Pastor, por que o senhor entrou no assunto? Eu não sei se você lembra, eu cheguei a ver notícia de gente que perdeu fortuna, irmão. Eu me lembro de ver uma matéria de um senhorzinho, que ele tinha, eu não quero exagerar aqui, mas se a gente fosse colocar na moeda de hoje, ele tinha algo em torno de 200 mil reais, 300 mil reais
debaixo do colchão dele, só que ele tinha em cruzeiro, na moeda antiga. Aquele cidadão que não botava dinheiro no banco, guardava o dinheiro, literalmente debaixo do colchão, rapaz. Naquela época não tinha internet, ou era rádio ou era TV para você acompanhar as notícias. E ele, muito desligado disso aí, mudou a moeda e foi deixando. Quando ele foi no banco para começar a trocar, já não trocava, tinha expirado o tempo. O governo deu tempo para o pessoal trocar a moeda, as cédulas. Perdeu o tempo, o dinheiro dele perdeu a validade. Aquele mundo velho de dinheiro que perdeu o valor. Já não valia mais. Você sai com R$1.000, R$1.000 não dá, né? Você sai com R$10.000 no bolso, aí você chega aí num país da Europa ou nos Estados Unidos, lá o real não vale, você tem que fazer um procedimento de câmbio, trocar pela outra moeda. Então, para às vezes de supervalorizar a coisa errada, o que de fato vale não é o seu dinheiro, é o tempo que você coloca no seu trabalho, nos seus investimentos, no seu serviço. Aí quando você toma uma decisão errada, faz uma escolha errada, vou colocar de uma forma bem popular, o que a pessoa faz? Ela vai ter que voltar para o final da fila. E de repente uma decisão certa, acertada, vai fazer com que aquela pessoa que lá atrás, vou falar de dinheiro porque é fácil fazer a métrica, ganhava 5 mil, hoje ganha 5 mil no dia. As decisões que ele foi tomando levou até aquilo. Então valorize o que você tem de mais precioso. Não é sobre fazer qualquer coisa, é sobre fazer a coisa certa. E nós paramos domingo passado, trazendo aqui algumas orientações. Como tomar a decisão certa? Como saber ao certo o que fazer? Como fazer a coisa certa quando não se sabe ao certo o que fazer? E eu disse aqui domingo passado alguns pontos importantes que todo mundo deveria tomar, fazer, praticar, antes de tomar decisões importantes. Afinal, o que diz respeito à sua vida, não é quando você escolhe, eu compro o sapato marrom ou eu compro o sapato preto? Eu levo o vestido azul ou eu levo o vestido marsala? Ai, Deus, me ajuda. Ai, amor, qual que você acha? Aí na hora de tomar uma decisão importante, na hora de tomar uma decisão determinante, às vezes não consulta nem o de casa, aí não pede opinião para o marido, não pede opinião para a esposa, aí de repente não ora. Antes de tomar decisões importantes, primeiro, ore. Antes de toda e qualquer coisa, ore. Segundo, procure orientação na palavra de Deus, porque a respeito de muitos assuntos você já vai encontrar orientação aqui, até para que você não ore errado, até para que você não perca tempo. Se a Bíblia já diz algo a respeito daquele assunto, irmão, fica com o que a Bíblia diz, não fica inventando moda, não invente história. Sua oração, por mais poderosa que for, por maior que for sua fé, você não tem como mudar a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela prevalece. A nossa oração manifesta a vontade de Deus, não muda. Então eu preciso aprender a orar na vontade de Deus, eu preciso aprender a orar confessando a palavra. Então primeiro ore, segundo, procure orientação na palavra. Terceiro, busque conselhos. A Bíblia diz, segundo escreveu o homem mais sábio da história, que na multidão dos conselhos está a sabedoria. Sabe por que o povo inventou o ditado que diz que se conselho fosse bom não era de graça? Primeiro, porque não conhece bem do assunto. É gente que se aconselhou com as pessoas erradas. Segundo, é gente que não entende muito bem do assunto, porque hoje em dia os mentores custam caro, viu? Quem já precisou recorrer a algum por aí sabe do que eu estou falando. Então, terceiro, busque conselhos, mas detalhe, cuidado, para você não aceitar críticas ou conselhos de quem nunca construiu nada. Não confunda conselho com opinião. Aquela amiguinha que você tem, ela pode dar a opinião dela. É opinião. Se ela não é autoridade na área, não tome como conselho. É sua amiga, do coração, você ama, maravilhosa, mas não entende nada do assunto, então não é conselho. Não tem autoridade para dar conselho quem não tem autoridade na área, no assunto.
Não, mas se fosse eu... Ó, não aceita conselho de quem não tem experiência na questão. A pessoa ou tem que ter estudado do assunto ou tem que ter sido experimentado nele. Se não é nenhum caso nem outro, não tem condição para te aconselhar naquela área. Olha, eu nunca passei por isso, mas eu já estudei esse assunto. Já aprofundei nesse assunto. E os princípios são esse. Agora, seu desafio é pegar e aplicar isso na sua realidade. Ou você vai lidar com alguém que vai dizer, eu passei por algo muito parecido com o que você passou. E eu fiz isso e isso não deu certo. Aí você vai lá repetir aqueles passos? É claro que não. Por isso que o sábio prevalece sobre o inteligente. Aqui em Goiás a gente costuma dizer que o inteligente aprende apanhando. E o sábio? E o sábio aprende com a surra do inteligente. Um outro ditado que diz a mesma coisa é aquele que fala assim, quando você vê a barba do vizinho arder, o que você faz? Coloca a sua de molho. Então não superestime sua inteligência. Eu posso fazer sozinho. Eu dou conta, nem Jesus fez sozinho. Quando Jesus foi iniciar o ministério dele, depois de orar, depois de buscar orientação no Senhor, o que ele fez? Comissionou pessoas. Botou gente do lado dele. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. Conselhos de quem tem conselhos de fato para oferecer, vão nos abençoar. Quarto, modele, ou seja, se inspire, se espelhe em quem é referência no assunto. Procure descobrir e entender como ele fez, extraia os princípios e aplique o que cabe em sua vida. Essa é a arte de modelar. Alguém já fez antes de você, alguém já chegou lá. De repente você vai muito além. Mas para que você alcance o que é necessário para agora, em quem eu vou me espelhar? Isso é... Nós conhecemos isso com outro nome, nós conhecemos isso como discipulado. Eu gosto muito da definição de discipulado de um certo pastor que diz que discipulado é transferência de vida. Discipulado não é sala de aula. Discipulado não é curso. Discipulado é transferência de vida. Por isso que Jesus disse, me segue, vem após mim, se modele em mim, me tenha como modelo. Você viu como é que ele fala? Você viu como é que ele faz? Você viu como é que ele se comporta? Você viu como é que ele toma decisão? Você viu como é que ele age? Quinto, mentoria. Assim que você puder, tenha um especialista na sua vida para te instruir, te orientar, te corrigir, te ensinar e te ajudar. Se você não pode ter um mentor na sua vida, fisicamente, pessoalmente, no seu trabalho, na sua profissão, talvez você é um empreendedor, de repente você vai encontrar alguém na internet, alguém que você conheça pessoalmente ou não, na música, na pregação, na área que você almeja crescer, no casamento, na criação dos filhos. De repente você vai começar por um livro, você vai começar lendo um livro de um mentor. Quem é o mentor? O mentor é o especialista na área. Ele não é conselheiro, ele é mentor. O conselheiro diz, olha, eu passei por isso, ou eu estudei sobre esse assunto, e o conselho que eu tenho para te dar é esse. Não, o mentor não. O mentor chega para você e diz, o que você precisa fazer é isso e isso. O segredo para isso aí funcionar é esse. A chave é essa, porque ele é perito, ele é especialista. Se ele diz, não, eu acho, então ele não é mentor naquela área. Não. Se você pode, e assim que você puder, tenha isso na sua vida. A respeito das coisas espirituais. Busque esse mentoreio. Busque essa cobertura, busque estar debaixo de uma palavra de orientação, de ensino, de correção, de ajuda, de instrução. E sexto, e último ponto desse assunto, controle suas emoções. Cuidado para você não agir na emoção quando você precisa agir com sabedoria.
Aliás, cuidado com o que você acha que sabe. Vou repetir. Cuidado com o que você acha que sabe. Quando o dono daquela terra voltou, e os indivíduos vieram prestar conta, e chegou o último, trouxe a moeda, vou conjecturar, a Bíblia não diz, deixa eu imaginar aqui, talvez ele até limpou, lavou, não sei. Mas a gente nota tanta negligência nele, que a impressão que eu tenho é que ele nem limpou o talento. Do jeito que ele tirou da terra, ele só sacudiu a terra ali e trouxe. Onde é que estava? Não, eu enterrei. Cuidado com o que você acha que sabe. Por que você enterrou? Olha a resposta dele. Ah, porque eu sabia. Ah, porque sabendo eu que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não semeou, que ceifa onde nem plantou, eu não ia correr o risco de perder esse talento. Veja que ele vai justificar o ato dele naquilo que ele presumia saber. O que você não tem é porque você não sabe. Agora, pior do que não saber é achar que sabe e achar errado. Ah, se você me conhecesse de verdade, se você me conhecesse de verdade, se você soubesse de verdade, se você realmente soubesse quem eu sou, teria ao menos dado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse pelo menos os juros. Achou que sabia e quebrou a cara. Achou que conhecia e caiu do cavalo. Por quê? Porque não orou, porque não buscou orientação na palavra, porque não buscou conselho. Espera aí, o camarada recebeu 5. Se sou eu, preste bem atenção, eu só recebi 1. Redobre sua atenção. Ei, você quer prosperar? Engole o orgulho. Engole o orgulho. Ah, não, mas é meu concorrente. Se você conversar com qualquer CEO, qualquer empresário, qualquer grande empresa, eles vão dizer para você a mesma coisa. A concorrência não nos atrapalha, ela nos melhora. A questão é como você vê a concorrência. É concorrência, não é adversário. Se sou eu, recebi só 1 talento, e do meu lado o indivíduo recebeu 5, se sou eu, rapaz, eu esperava só o dono da terra ir embora, e chamava o que recebeu 5, falava, vem cá, o que você fez? Primeiro, eu começaria por aí. Me ajuda aqui. O que você fez para estar na condição de receber 5? Porque eu só estou pronto para receber 1, mas eu quero me capacitar, eu quero me potencializar. Da próxima vez eu quero pelo menos 2, pelo menos 4, pelo menos 5. Você já recebeu 5? Deixa eu te conhecer, me conta a sua história. O que você fez para chegar aqui? Então o mais preparado é o que recebeu 5. O que esse indivíduo deveria ter feito? Ficar de olho nele. Esse que recebeu 5, deixa eu ver onde ele está indo, deixa eu ver como ele está agindo, e eu vou me espelhar nele, eu vou modelar nele. Se eu tiver condição de ter ele como meu mentor, eu vou buscar essa mentoria, mas se eu não tiver, eu vou pelo menos me espelhar, eu vou ficar perto, vou aumentar meu nível de observação. Agora, para isso, irmão, tem que aprender a controlar as emoções, porque engolir o orgulho não é tarefa fácil, lidar com a inveja não é tarefa fácil. Não tem uma pessoa aqui dentro e não tem uma pessoa nos assistindo pelo culto online que nunca sentiu inveja na vida. Não tem nenhum. Não, eu não estou dizendo que você é uma pessoa invejosa, longe de mim dizer isso. Mas em algum momento da sua vida você já sentiu, nem que seja aquela pontinha de inveja de alguém ou de alguma coisa. Não tem esse ser humano. Estou falando de pessoas adultas. Da pré-adolescência já começa, irmão. Tem criancinha, que já descobriu o bichinho da inveja. A maioria das crianças não tem isso. Mas às vezes você vê um menino pequeno e já foi mordido pelo bichinho da inveja. Às vezes dentro da própria família, como foi o caso de Caim e Abel. Ou você já se esqueceu dessa história?
A segunda geração, porque são filhos de Adão e Eva, a primeira geração do Éden. Aí quando nascem Caim e Abel, eles já estão fora do Éden. É a segunda geração. E já na segunda geração, o que a gente tem? Entre eles, irmãos, a manifestação da inveja. Pastor, e na primeira? Não faltou na primeira também não, viu? Ou você não lembra que a serpente apelou para o orgulho de Eva, mexendo com a inveja dela? Quando ela diz para Eva assim, ó, não, Deus falou isso aí só por falar, isso aí não vai matar vocês. Ele só falou isso, porque se vocês comerem do fruto, vocês vão ser como ele é. Ele balançou a inveja dentro de Eva, que olhou e disse, rapaz, já pensou se eu fosse igual a Deus? Sentiu inveja de Deus. Se é que eu me faço entender. E deu no que deu. O próprio Satanás, o ato de orgulho, de soberba, de rebeldia do diabo, a rebelião do diabo, tudo começou com esse bicho chamado inveja. Até que ele disse, subirei nas alturas e farei um trono paralelo ao trono de Deus. Para deixar bem claro, esses dias eu estava num lugar e um pregador pregando, ele disse o que a Bíblia não diz. E ele falando do assunto, eu vou subir nas alturas e eu vou tomar o trono de Deus. O diabo nunca quis tomar o trono de Deus. Redobre a sua atenção porque eu vou falar aqui agora. Presta atenção. O diabo nunca quis tomar o trono de Deus. O diabo nunca quis tirar Deus do trono. O que o diabo sempre quis foi um trono paralelo. O diabo quis reinar também. E quando é que ele entendeu isso? Quando é que ele percebeu essa possibilidade? Lembra que Deus fez um plano? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus publicou esse trono, esse plano. Deus tornou público. O diabo chegou e falou, peraí, Deus já tem o reino dos céus. Deus vai estabelecer um outro reino, o reino dos homens. Eu quero reinar também. Eu não sei se você sabia disso. Isso a Bíblia não diz, isso é interpretação bíblica. Quando o diabo soube que Deus não tinha feito ainda, tá? Só o plano foi publicado. Quando o diabo soube que Deus ia criar o que nós chamamos de humanidade, esse termo não é bíblico, ele é científico, mas vamos falar assim para você entender. Quando o diabo soube que Deus ia criar a humanidade, foi quando a inveja dele mexeu. Falou, peraí, eu quero reinar também. Tudo nasceu lá. Deus disse para Caim, domina sobre os teus desejos, senão eles dominarão sobre ti. Meu irmão, minha irmã, precisa ser um hábito constante. Autoavaliação, reflexão. Às vezes a gente começa a cultivar algum tipo de emoção ou sentimento dentro da gente. E aquilo começa a corroer, aquilo começa a fazer mal, aquilo começa a azedar o nosso coração. Quero concluir nessa noite fazendo um convite. Se coloque de pé comigo. Você que está aí na sua casa, eu quero estender esse convite para você. Nós vamos orar e nessa oração todos teremos a oportunidade de avaliarmos o nosso eu. E de repente, nessa noite, fazer o que disse Jesus. Negue-se a si mesmo. Talvez é o ciúme, talvez é a inveja, talvez é o orgulho, talvez é a soberba, talvez é a empolgação, é empolgado demais, falta equilíbrio. Enquanto um é pessimista demais, o outro é empolgado demais, otimista demais, e tudo que é demais passa. Por acaso alguma emoção tem tentado te sabotar?
Ah, eu já não ia muito com a cara dele. Depois disso aí, rastrei suas emoções. Ah, não sei por que o pastor dá oportunidade para ela. Logo hoje, no culto da ceia, nem. Rastrei suas emoções. Não permita que sentimentos, ou emoções, ou desejos obscuros sejam cultivados dentro de você ao ponto de sabotar sua alegria, sabotar sua fé, sabotar sua humildade, sabotar os projetos de Deus na sua vida. Por isso, irmão, se policie. Ah, pastor, eu não dou conta. Se você não der conta de fazer na inteligência emocional, faça o que a Bíblia diz. Faça no Espírito. Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito. E ao mencionar as 9 virtudes do fruto do Espírito, Paulo termina dizendo, e domínio próprio. Já dizia Martinho Lutero, eu não posso impedir que os abutres sobrevoem minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam um ninho sobre ela. Então, às vezes, vem um pensamento, uma ideia, um negócio está ali, ore a respeito, irmão. Jejum a respeito, vem para a presença de Deus e fala, Deus, está acabando comigo, arranca isso do meu coração. Não deixa isso me sabotar. Não comprometa o projeto que Deus tem na sua vida, tomando decisões erradas, por falta de orientação, por falta de oração, por falta de conselho, por falta de sabedoria, e principalmente, por não conseguir, pelo menos, administrar suas emoções. Eu entendo que controlar 100% as emoções é extremamente difícil. Eu confesso que eu não conheço ninguém capaz de fazer isso. E quando a Bíblia diz que a gente tem que ter domínio próprio, não quer dizer que você tem que ser uma pessoa 100% autocontrolada. Isso é praticamente impossível. Mas significa dizer que se de repente você passou da conta, tenha a humildade de voltar lá e retratar. Porque quando você faz isso, da próxima vez que for vir à tona, você já vai pensar 2 vezes. Porque você está comprometido com a retratação, você está comprometido com o conserto. Ei, sabe o que eu vejo arruinar muitas famílias, casamentos, amizades, relacionamentos cristãos? É o tal do deixa pra lá. Aí na hora da discussão, da conversa, passou da conta, falou que não devia, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois a gente vai cada um para sua casa, ou cada um para o seu canto, aí a poeira sentou, os ânimos abaixou. Aí depois volta, não, você sabe que eu não queria falar aquelas coisas, né? Não, eu sei, tá bom, também fiquei nervoso, deixa isso para lá e tal. Esse negócio arrebenta com as relações. Principalmente porque cultiva o próximo episódio. Sabe, uma ferramenta que você pode aplicar na sua vida, ou passar isso para alguém que precisa, que vai ajudar essa pessoa a inibir esses impulsos, é se comprometer com o conserto, se comprometer com a retratação. Não é só lá e falar assim, eu não queria falar isso não, viu? É igual quem diz, valeu, ao invés de dizer, muito obrigado, Deus te abençoe. Valeu não é muito obrigado não. Então não é deixa para lá, não, passou. A gente tem que conversar no assunto, não senta aqui. Tem que ter retratação, tem que ter conserto. Brigou, conserta. É o que a Bíblia manda.
Mas se souber que teu irmão tem algo contra ti, você nem sabe o que você fez. Mas se for olhar à risca na palavra de Deus, o que está escrito? Antes de você entregar a sua oferta, aí isso vale para a oferta da oração, para a oferta do louvor, para a oferta financeira. Ou seja, a oferta é tudo aquilo que nós colocamos no altar de Deus. Antes de você vir depositar no altar de Deus, se você souber que teu irmão está contrariado contigo, o que a Bíblia manda fazer? Deixa para lá, é porque ele não é crente, né? Meu coração está em paz. Esses dias alguém falou isso para mim. Falei, amém, vai com seu coração em paz, e está tudo certo. Agora, sabe o que vai acontecer lá na frente? Vai ter que viver o que o anjo disse para a igreja da Ásia Menor: recomendo-te que volte lá onde o pote quebrou, conserta. Não, meu coração está em paz. Não, mas está tudo bem, eu estou em paz. Cinismo, falsidade, covardia. Pessoas que para evitar o confronto se acovardam. Presta atenção, o confronto é necessário, o que arrebenta é a afronta. Você não pode ser uma pessoa que afronta, mas você precisa ser uma pessoa que confronta. O confronto não faz mal, porque tem gente que é frouxo na hora de confrontar, mas para afrontar, ele tem as asinhas soltas. Pisa no calo dele que ele afronta, ele desce do salto, está pronto para afrontar, mas não confronta quem precisa ser confrontado. Confrontar é dar limite, confrontar é se posicionar e dizer: opa, seu limite termina aqui onde o meu começa. Isso é confrontar. E a nossa geração precisa de mais pessoas que confrontam e muito menos pessoas que afrontam. Porque o confronto é preventivo. A afronta não. E não remedia nada. Então, peraí, vem cá, vamos consertar. Vamos conversar. Não deixe que o sol se ponha debaixo da sua ira. Aí a gente acha que resolveu. Quer que eu te prove que não resolveu? É que na próxima briga, aquele assunto vem à tona. É porque não tratou. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Que as nossas emoções, os nossos sentimentos não nos sabotem ao ponto de tirar de nós a presença doce e extraordinária do Espírito Santo. Pastor Celiones, Pastor Ronaldo, Pastor Célio e todos os obreiros que vão auxiliar nos preparativos da ceia, pode assumir os preparativos e as posições. Ministério de Louvor, apóstolos, logo após essa oração, nós vamos adentrar a celebração da ceia do Senhor Jesus. Levante as suas mãos comigo para o céu, diga graças a Deus. Mais forte, diga graças a Deus. Diga comigo: eu vou viver todas as promessas que Deus tem para mim. E a partir dessa semana, eu vou rastrear melhor, monitorar mais a mim mesmo. Não é aos outros, é a mim mesmo. Eu vou levar mais a sério este assunto, para não permitir que minhas emoções, os meus sentimentos ou os meus desejos tenham um controle sobre mim, ou o poder de sabotar a minha vida. Mas que a partir dessa noite eu possa gerar, frutificar essa dádiva do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, a temperança, esse equilíbrio, esse controle, na medida do possível. E se eu perder o controle, que não me falte a humildade, a sinceridade, a serenidade, a espiritualidade, mas que eu volte lá para retratar, para consertar, não só para ter paz em mim, mas ter paz com todos
e principalmente paz com Deus e Ele comigo. Amém?